Olá, seres vivos! No vídeo de hoje nós vamos dar seguimento à última parte do iceberg de Outlast 2. Como muitos já devem saber, eu tive um problema com a primeira parte do iceberg e tive que repostar o vídeo para que o alcance dele não fosse afetado. Aparentemente ele estava tão perturbador que nem mesmo o YouTube tancou. Então é muito importante que você assista a primeira parte antes de ver esse vídeo, porque caso contrário ele basicamente não vai fazer sentido nenhum. Então, caso você ainda não tenha visto a primeira parte do iceberg, tá aparecendo um card na tela aí para você clicar e também tem link no comentário fixado. E agora, sem demorar muito, nós vamos nos aprofundar na última parte do iceberg de Outlast 2. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Children of the Corn, ou Colheita Maldita em sua tradução para o português, é um filme de terror lançado em 1984. O filme conta a história de um casal que teve a viagem interrompida após se depararem com o corpo de um garoto na estrada, onde após tentarem chamar a polícia, eles acabam parando em um vilarejo onde lá existe um culto macabro formado apenas por jovens adolescentes que realizam suas adorações a partir de sacrifícios humanos. O filme serviu como uma das grandes fontes de inspiração para a trama de Outlast 2 e ficam bem claras as semelhanças que o enredo do jogo tem com relação ao filme, principalmente com relação ao culto de ambas as histórias, e também pela semelhança entre as funções de muitos dos personagens. O filme é baseado na obra de Stephen King, também intitulada Children of the Corn, e embora a obra original seja um clássico, não podemos dizer o mesmo do filme, já que embora tenha alcançado uma boa bilheteria, não é um filme dos melhores, se é que podemos dizer assim. Durante o capítulo de Lamentações, perto da margem de um rio, pode ser encontrado um documento de anotação feito por uma pessoa anônima em meio aos restos dos edifícios da região. O documento é chamado de Velho Viajante e é o único documento a retratar o encontro de alguém com as torres de rádio. Esse documento é muito interessante também por ser uma das poucas coisas no jogo que fazem uma referência direta a Murkoff, já que podemos ver o nome Jenny Rowland sendo mencionado no documento. E é bem provável que esse nome se refira a Jennifer Rowland, uma pessoa que trabalhou em Monte Massive. Essa também é uma das poucas anotações que não foram escritas por nenhum dos cultistas de Templegate, sendo que o autor parece ser um pesquisador funcionário da Murkoff, mas que não teve seu nome revelado. No documento, ele parece estar fazendo um tipo de leitura do sinal das torres após uma tempestade elétrica ter afetado a instalação, e ele descreve um efeito muito interessante que ele pôde observar se aproximando delas, chamada de ciclo de feedback. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo tópico. Efeito loop, ou ciclo de feedback, como vimos antes, é um fenômeno que foi observado ao se aproximar do sinal das torres de rádio. Conforme descrito pela pessoa no documento Velho Viajante, ele diz que observou o sinal das torres ficarem cada vez mais fortes na medida em que ele ia se distanciando delas, um efeito que não era esperado. E é justamente esse fenômeno ao qual ele chamou de ciclo de feedback. Uma teoria centrada na ideia de que quando o sinal das torres chega até as pessoas da comunidade, essas pessoas acabam funcionando como antenas, que amplificam o sinal entre si, mantendo ele cada vez mais forte em um tipo de retroalimentação. Isso levanta a hipótese de que, provavelmente, a loucura extrema nas pessoas talvez não tenha sido algo planejado pela Murkoff, mas sim um possível efeito colateral que não foi planejado. Essa teoria também explica que o ciclo de feedback torna as pessoas como um tipo de projetor, que de forma contínua reproduz seus próprios aspectos mentais para outras pessoas ao seu redor junto do sinal das torres, que, como eu disse, tende a ser amplificado na medida em que se espalha. O que explica a ideia de que todos os habitantes estavam apresentando basicamente os mesmos delírios e alucinações, ou seja, o que uma pessoa via, a outra também via. Isso porque cada uma delas estava projetando um sinal amplificado entre si, em um tipo de efeito loop contínuo. Isso também explica o motivo dos seguidores de Sullivan acreditarem fielmente em suas palavras, provavelmente porque ele estava sendo o projetor que espalhou esse sinal ainda mais forte aos seus fiéis, o que gerou toda a loucura conforme vemos nos eventos do jogo.
Simon Peacock é um personagem que tem um background muito enigmático e uma importância relativamente grande nas HQs de Outlast. Porém, nos jogos ele mal chega a aparecer. A única vez que o encontramos factualmente é no fim da DLC Whistleblower, quando Waylon está prestes a fazer uma denúncia contra Murkoff e um cara fica dando as últimas orientações para ele. E esse cara nada mais é do que o próprio Simon Peacock. Esse é um dos personagens mais misteriosos e enigmáticos que existem no universo de Outlast. Ele foi basicamente o primeiro voluntário do motor morfogênico, e não é retratado isso durante sua aparição no jogo, porém a aparência física dele é extremamente bizarra. É como se ele fosse uma múmia composta por uma tecnologia de nanorobôs, semelhante à fisionomia do Valhalla. Ele era um funcionário muito devoto da Murkoff, tanto que foi ele mesmo quem se voluntariou para ser a primeira cobaia do motor. Não fica claro qual foi a sua motivação para isso, mas em algum momento da história ele se volta contra Murkoff, tendo então como único objetivo a destruição completa da corporação. E embora também tenha alguma ligação com os eventos de Outlast 2, ele nem é mencionado e muito menos aparece no jogo. Porém, existem algumas teorias de que ele de alguma forma conheceu Blake, já que é justamente a partir de Simon que Paul Marion descobriu as coordenadas de Temple Gate. Então, se era uma informação que apenas ele tinha, existe a possibilidade de que em algum momento Blake tenha se encontrado com Simon, ou de alguma forma tenha tido algum contato com ele. Essa é uma teoria baseada apenas em especulação, já que não há comprovadamente algum indício de que os dois tenham de fato se conhecido, mas existe a possibilidade. Como já sabemos, as torres localizadas em Temple Gate são um dos lugares mais misteriosos que existem, pois não há praticamente nenhuma informação sobre o que acontecia de fato dentro dessas torres. Sabemos que é a partir delas que são emitidas aquelas frequências que enlouquecem os habitantes, mas não se tem certeza sobre o tipo de experimento que poderia de alguma forma estar sendo conduzido lá dentro. Uma das teorias com relação a isso é de que lá seria um tipo de laboratório onde a Murkoff estaria conduzindo um tipo de projeto Valhalla secundário, mas também é plausível a ideia de que, por ser uma instalação muito isolada, ela tenha sido criada justamente com o objetivo de focar em projetos diferentes, uma vez que, como vimos em Mount Massive, os experimentos lá eram conduzidos em indivíduos, e em Temple Gate é conduzido em massa. Talvez esse seja um dos principais indícios do tipo de projeto que era conduzido lá, mas até então não temos como ter certeza sobre o que de fato acontecia dentro dessas torres. É muito provável que teríamos uma resposta disso na DLC cancelada do jogo, mas como ela nunca foi lançada, não temos uma resposta para isso. No fim do jogo, Blake tem um vislumbre de sua última alucinação, onde após sair da igreja, ele vê uma grande explosão como se fosse de fato o fim do mundo. Mas o que realmente seria aquela explosão? Se especula de que ela, na verdade, seja uma representação das torres de rádio sendo destruídas pelo Valhalla, como vemos nas HQs, o que explicaria o fato de Blake ter ficado completamente insano depois disso, já que, como é de se imaginar, a explosão carregava uma onda ainda maior de sinal de rádio. Porém, isso não se encaixa com a trama de Outlast 2, já que Sullivan menciona ter parado a ouvir a voz de Deus muito antes desse clarão final do jogo, e a razão por ele ter deixado de escutar a voz é porque ela vinha justamente das torres. Então, se elas foram destruídas depois que Blake sai da igreja, não faria sentido Sullivan ter deixado de escutar as vozes antes disso. Então só existem duas explicações acerca disso. A primeira é que se o Valhalla destruiu elas apenas no fim do jogo, então Sullivan teria deixado de escutar a voz por um outro motivo, o que parece um tanto incerto. A segunda é que realmente o Valhalla destruiu elas antes, e foi a razão por Sullivan ter deixado de escutar a voz, e o que Blake viu teria sido simplesmente uma alucinação não inerente a nada, só mais uma alucinação. As duas teorias fazem sentido se pararmos para olhar, pois a voz que Sullivan escuta pode não ser um resultado das torres, mas sim dos experimentos que ele passou na instalação de Sinalia, conforme vemos em Outlast Trials, já que essa mesma voz ele já havia escutado antes mesmo de chegar em Temple Gate. Então é uma explicação que até faz algum sentido. Mas eu acho que provavelmente aquela explosão não era o Valhalla, e não se passava apenas de mais uma alucinação de Blake. Após o fim do game, não fica claro qual foi o destino dos escalados, já que isso não foi pautado na história. Porém, devido às condições às quais eles se encontravam, com várias doenças e problemas de saúde, é bem provável que após a destruição das torres, eles tenham simplesmente vagado pela floresta até a morte. E é inegavelmente um destino bem triste e sombrio.
Esse é um glitch no mínimo curioso que pode ser encontrado na versão demo de Outlast 2. Como você pode ver antes do tópico, caso tenha algum tipo de fotossensibilidade, é importante que tome algum cuidado, pois vão aparecer algumas luzes piscando em tons bem saturados. Eu vou avisar quando aparecer na tela, caso queira pular. Esse glitch pode ser realizado na parte em que você entra naquela sala de onde sai aquele corvo ao abrir a janela, saindo por uma outra janela que leva até um cercado onde você precisa se arrastar. Ao invés de fazer isso, você vai ficar pulando contra a cerca até atravessar ela com um bug. Depois de atravessar, você vira à esquerda, continua indo até a próxima cerca e perto dela vai ter uma pequena colina que você precisa subir até ela. Chegando lá é só virar para trás que você vai ver uma cena bem bizarra, que agora sim, se você não quiser ver, pule para essa parte do vídeo. Só que ainda acontece uma outra coisa esquisita caso você vá até esse espiral. Indo até ele, você será transportado até o celeiro, e se virando para trás, você encontrará a Martha te encarando e sem nenhuma reação. E ela fica basicamente assim, durante o tempo todo. Uma coisa no mínimo intrigante que pode ser observada ainda no documento Velho Viajante que eu mencionei antes, é que existe uma incoerência com relação à data mencionada pelo autor. É dito que a anotação foi feita no dia 17 de setembro de 2015. Porém, olhando para a cronologia de Outlast, isso não se encaixa com as datas do jogo, já que, pelo que sabemos, Outlast 2 se passa pouco depois de Outlast 1, sendo em meados de outubro de 2013. Então seria literalmente impossível esse documento ter sido escrito em 2015, a menos que isso seja um indício de uma possível viagem no tempo, o que eu particularmente acho quase impossível que seja esse o caso, já que isso meio que foge bastante do conceito no universo de Outlast. Só que ainda é curioso o fato de justamente um detalhe como esse ser encontrado em um documento chamado de Velho Viajante, como se isso se referisse a um tipo de viajante do tempo ou algo assim. E será que é realmente esse o caso? Não, eu acho que isso é impossível. Ou será que não? Isso se refere a um detalhe interessante e bem curioso que pode ser encontrado na soundtrack de Outlast 2. A trilha, que foi composta por Samuel LaFlame, carrega 14 músicas oficiais que podem ser encontradas no seu canal no YouTube. Só que se você observar os vídeos, vai perceber que os nomes de algumas músicas destacam algumas letras específicas que são escritas em maiúsculo. Se for juntado todas as letras na ordem numérica, será revelada a palavra Redemption, que, como você deve saber, significa redenção. E isso está ligado justamente com a trajetória de Blake, pois como vemos, ele é uma pessoa que busca redenção por conta da culpa que ele carrega no incidente com Jessica, e como é visto no final do jogo, é algo que ele acaba alcançando. Eu não sei dizer se essa frase também está rotulada com algum outro tema no jogo, mas provavelmente não. A razão por trás dos experimentos que são feitos tanto nos habitantes de Templegate quanto nos pacientes de Mount Massive são explicados pela existência do que é conhecido como Projeto MKUltra. Esse é um tópico que é muito mais presente no enredo de Outlast 1, porém ainda não dá para desconsiderar que esse projeto também está ligado diretamente com os eventos de Outlast 2. Uma das principais pesquisas que foram iniciadas a partir desse projeto é chamada de Bluebird, que consistia em pesquisas comportamentais humanas conduzidas por técnicas de hipnose e indução de sono, a fim de realizar alterações na personalidade da pessoa e até mesmo controlar suas decisões. Basicamente, controle de mentes. Como eu havia dito, esse tema não é muito pautado em Outlast 2, porém a existência da instalação da Murkoff em Templegate é algo que está completamente ligado com esses experimentos. Por acaso, as inspirações da Red Barrel se basearam em acontecimentos reais, já que o projeto MKUltra é um projeto que realmente existiu, sendo ele conduzido pela CIA e tendo realmente como objetivo o controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria. Esse é um tema inclusive que eu recomendo que você dê alguma atenção, porque para quem gosta desse tipo de assunto é um tema bem interessante para se pesquisar. Inclusive esse é o tema principal retratado em The Outlast Trials. Essa é uma teoria que existe explicando o fim de Martha como uma possível intervenção do Valhalla. Pode até parecer uma teoria que não faz muito sentido a princípio, mas na verdade ela faz muito sentido.
Embora o Valhalla não apareça em algum momento do jogo, sabemos que de fato ele esteve em Templegate, conforme vemos nas HQs oficiais. E a teoria de que foi ele quem matou Martha no fim do jogo é explicada por uma outra teoria, que diz que Martha é na verdade um experimento da Murkoff. Como eu havia mencionado no tópico sobre a personagem, existe uma grande chance disso ser verdade, já que os atributos físicos dela são notavelmente incomuns. Por exemplo, com sua altura desproporcional e força descomunal. E esse não seria o primeiro caso se olharmos para o passado, já que esse é o mesmo caso compartilhado por Chris Walker. Então é uma hipótese bem plausível. Mas o que isso tem a ver com Valhalla ter matado ela no fim? Simples. O Valhalla é uma entidade que tem como principal objetivo destruir tudo que esteja relacionado com a Murkoff. O que ele realmente faz, como podemos ter um exemplo disso em Outlast 1, quando ele elimina várias variantes do asilo, incluindo o próprio Chris Walker. Isso porque eles representam uma criação da Murkoff, algo que está ligado justamente às pessoas que destruíram a vida do primeiro hospedeiro Billy Hope, e mais tarde do próprio Miles. E conforme vemos nas HQs, essa foi a mesma filosofia ao qual levou ele a destruir as torres de rádio. Então não seria nem um pouco estranho presumir que foi ele quem atirou aquela cruz em Martha. Até porque, convenhamos, eu acho muito pouco provável que aquela cruz tenha caído aleatoriamente nela. É dito que Sullivan teve sua grande revelação, no qual ele escutou o que seria a voz de Deus, após ligar para uma estação cristã, onde enquanto se atentava às palavras do locutor, ele começou a escutar essa voz estranha por trás da estática, e foi o que deu origem à sua nova ideologia. E isso parece ter uma forte ligação com alguns eventos em Mount Massive, já que grande parte dos pacientes que foram expostos ao motor morfogênico começaram a apresentar comportamentos estranhos com relação à estática de algumas televisões. E pelo que vimos recentemente em The Outlast Trials, fica evidente que Sullivan foi uma das cobaias do experimento da Murkoff muito antes dos eventos de Outlast 2. Então parece que, de alguma forma, estáticas causam algum tipo de reação estranha nas cobaias do motor, como se fosse um tipo de hipnose. É algo que não é muito explicado no enredo, mas fica bem perceptível em várias partes diferentes da história de Outlast. Embora não fique claro o desfecho de Blake no fim da história do jogo, isso é explicado na HQ Epílogo de The Murkoff Account, e é um final bem triste. 7 horas após os eventos finais do game, Pauline, junto de seus subordinados, vão até a região de Templegate por conta do incidente ocorrido lá. Eles encontram vários corpos de pessoas envenenadas, inclusive o corpo de Sullivan e de Lynn. E é em meio a todos esses corpos que eles encontram Blake, ainda respirando, porém em um estado completamente catatônico. Pauline diz que já conhecia ele, pois sua esposa Lynn havia ido até o hospital onde Annalie estava internada procurando por respostas, e ela pediu ao seu parceiro Paul Marion que cuidasse disso porque ela não podia descobrir nada sobre nenhuma hipótese, algo que, pelo visto, ele não fez. No fim, Pauline pede que Blake seja enviado até a Black Facility mais próxima, e pelo que eu pesquisei, esse é um termo para se referir a um tipo de instalação, geralmente do governo, usado para fins extremamente confidenciais, onde são mantidos presos os criminosos mais perigosos e importantes em um nível altíssimo de segurança, sendo conduzidos em operações negras, que visam torturar física e mentalmente o prisioneiro de várias formas a fim de obter respostas. E é realmente perturbador saber que, mesmo após ter passado literalmente pelo inferno, a vida de Blake não vai encontrar conforto nem mesmo após tudo que ele passou. Isso se refere à teoria explicando que nenhum dos eventos presenciados no jogo são de fato reais, levando à ideia de que tudo era na verdade apenas uma alucinação. E existem dois principais argumentos que reforçam essa teoria, e a primeira delas está logo no início do game. As ilusões e lembranças de Blake são resultados dos efeitos das torres de rádio, assim como acontece com todos os outros habitantes. Porém, estranhamente, já podemos perceber um tipo de alucinação ou lembrança de Blake antes mesmo de iniciar o jogo, enquanto ele ainda está no helicóptero. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming.
É apenas uma fala de Jessica, nada muito detalhado, mas ainda assim não faz muito sentido ele ter lembrado disso, já que o efeito da torre só veio afetá-lo poucos minutos depois. E o outro argumento é um detalhe que pode ser encontrado em uma sala bem isolada no mapa. Na mesma sala, inclusive, onde podemos encontrar aquela referência do primeiro jogo. E nela existe um desenho em um papel que parece lembrar muito o monstro da escola, inclusive assustando uma garota, que se pode supor ser a Jessica. Esse desenho também pode ser encontrado gravado na parede, e o que leva a ideia de ser de fato o monstro do padre é que, como pode ser visto, é uma criatura com muitos braços, semelhante ao monstro original, mas não é só isso. Essa sala é uma parte muito escondida do resto do jogo, e além dos desenhos, também existem algumas bonecas estranhamente jogadas pelo cenário, como se fizessem referência a uma memória infantil, o que reforça muito a ideia de ser de fato o monstro do padre. E não faz sentido nenhum ter essas referências sobre o passado de Blake em Templegate, a menos que seja uma alucinação. Então, se tudo que vemos no jogo não é real, Blake provavelmente já estaria sendo alvo de um experimento muito antes de chegar em Templegate, levando a ideia de que tudo era apenas uma alucinação. Eu particularmente acho uma teoria até bem interessante, já que ela tem argumentos até que bem plausíveis. Mas o que você acha? Não é mostrado isso durante o jogo, mas fica bem implícito que Val encontrou seu fim pelas mãos dos cultistas de Sullivan após eles invadirem as minas, já que foi justamente nesse evento em que os hereges foram completamente eliminados. Então tudo leva a crer que esse foi o mesmo destino de Val. Porém, na verdade, existe um conteúdo que foi cortado da versão final, onde veríamos o destino do personagem. Podemos perceber que essa cena não só criaria uma conclusão para o personagem de Val, como também altera o desfecho de Martha. Eu acho um final bem interessante para esses personagens, principalmente porque eles representam exatamente duas ideologias completamente opostas, e um fim como esse é bem coerente com a história. Para mim, essa cena só não foi para a versão final porque isso anularia a ideia de que o Valhalla matou Martha, o que meio que acaba reforçando essa teoria. Existe uma fala do padre que foi removida da versão final. Eu vou avisando que ela é bem repugnante, então fica um alerta de gatilho aqui. Caso você não queira ouvir, pode pular para essa parte do vídeo. Thank you, Blake. Very, very generous of you. She likes it, Blake. You wanted to touch her too. Young skin. Smooth. Soft, like the lobe of your ear. Esse é sem dúvidas um dos trechos mais nojentos e repugnantes relacionados ao padre, e sem dúvidas é um elemento que denota muito bem o quão perturbada é a mente desse personagem e como os desejos dele são completamente doentios. Em meio às gravações que são feitas durante as lembranças de Blake, pode ser notado um detalhe bem interessante escondido entre os frames. E esse detalhe é o símbolo da corporação da Murkoff que pode ser encontrado em meio à estática. É uma coisa que de maneira indireta serve para simbolizar o verdadeiro responsável por trás de tudo isso. Essa é uma teoria apontando que Val seria na verdade um dos cientistas que trabalharam em Mount Massive durante os eventos de Outlast 1. E esse cientista seria o cara que aparece na DLC Whistleblower, que conduz Waylon Park à exposição ao motor morfogênico. A razão de se acreditar nisso é pelo fato de que o cientista eventualmente lambe o personagem sem nenhuma explicação. E sinceramente até hoje eu não consigo ver uma explicação para isso, a menos que de fato esse personagem seja Val. Porque como visto em Outlast 2, essa ação bizarra é algo que o personagem também faz com Blake.
E se essa teoria se provar verdade, então também poderia levar à conclusão do gênero de Val, que se fosse esse o caso, ele seria biologicamente do sexo masculino. Sinceramente, pra mim é uma teoria que até faz muito sentido, porém levando em conta que em Outlast 1 é dito que após a invasão tática da Murkoff, o incidente foi tido como 100% fatal, se supõe que esse cientista também tenha morrido como os outros, o que tornaria impossível a hipótese dele ter se tornado Val posteriormente. Quando se joga Outlast 2 pela primeira vez, muitas coisas não ficam claras com relação ao enredo, e a gravidez de Lynn é uma dessas coisas. Por mais que acreditemos durante o jogo todo que ela realmente estava carregando o bebê, a gravidez de Lynn nada mais é do que uma gravidez psicológica. Isso porque, assim como Blake, ela também foi exposta aos efeitos das torres de rádio, e aparentemente os sinais das torres trazem efeitos semelhantes ao do motor morfogênico, porque conforme descrito por Richard Traeger em alguns documentos em Multimassive, um dos principais motivos de não serem utilizadas mulheres como cobaias do motor é justamente por conta de muitas delas apresentarem gravidez psicológica, o que foi exatamente o caso de Lynn. Fica bem claro isso em alguns momentos do jogo, quando, por exemplo, Lynn diz várias vezes que tem alguma coisa errada. Mas a maior prova disso é logo no momento do seu parto, onde após supostamente pegar o bebê com as mãos, Blake leva ele até Lynn e ela apenas olha e diz: "Não há nada aqui", justamente porque não havia bebê algum, era tudo uma alucinação de Blake. O que também é reforçado pelo fato de que, se você prestar atenção, irá notar que a única coisa que não possui sombra nessa parte é exatamente do suposto bebê. A explicação para que tanto Sullivan e Blake conseguissem ver o bebê é por conta do efeito loop que eu havia mencionado antes, que fazia os dois terem as mesmas alucinações, com o sinal se intensificando entre eles. Todas as gravações que Blake faz durante as alucinações na escola carregam algumas mensagens escondidas. Elas podem ser reveladas quando invertemos o áudio das gravações, e esse tópico se refere a uma frase que pode ser escutada sendo dita em uma dessas gravações pelo padre. Dear Lord, sweet Jesus, forgive my sins and accept my gratitude. Thank you, God, for killing my child. Essa frase pode levar à ideia de que Jessica não teve o seu fim pelas mãos do padre, pois possivelmente ele não teve coragem para isso, o que pode indicar o fim dela como resultado de um possível acidente, como por exemplo, ela simplesmente ter caído da escada enquanto fugia dele. Isso porque ele agradece como se fosse uma intervenção divina, e não uma ação que ele cometeu. Eu não sei pra vocês, mas pra mim essa é a frase mais perturbadora do jogo todo, ainda mais quando sabemos do contexto que ela está aplicada. Essa é uma teoria muito obscura, mas que realmente faz muito sentido. Na DLC de Outlast 1, em um dos documentos que podemos encontrar no fim do jogo, é mencionado um evento que pode sugerir que Blake esteve no asilo. Esse documento é chamado Three Blind Dreamers, que pode ser traduzido para 3 sonhadores cegos, e nele é relatado um ocorrido com 3 pacientes diferentes que eram descritos como cegos, mas não cegos, e que precisavam ser transferidos para uma outra instalação sob um nível de segurança muito alto. Fica claro que esses pacientes representavam de fato uma grande importância, já que as medidas adotadas no transporte deles são extremamente cautelosas, sendo que os cuidados eram orientados em um raio de até 500 metros dos pacientes. Isso porque, segundo o documento, esses pacientes cegos tinham a capacidade de sonhar, e esses sonhos afetavam todos que estavam à volta deles, se comunicando com quem estivesse por perto por meio de alucinações. E se você parar para analisar, isso se encaixa perfeitamente com a descrição de alguém que foi afetado pelos sinais das torres de rádio. Por muito tempo esse documento permaneceu sem fazer sentido algum, mas com o lançamento de Outlast 2, podemos concluir que isso é uma ligação direta com o segundo jogo. E a teoria levantada aqui diz que um desses pacientes poderia ser Blake, e existem alguns argumentos para provar isso. Em Templegate existem alguns pacientes que têm a mesma voz ou até as mesmas falas de pacientes de Outlast 1, como por exemplo daquele cara que é afetado pelo primeiro clarão do jogo. E também, curiosamente, existe um NPC no jogo que tem a mesma dublagem de Ed Glusky. E o que significa isso?
Isso pode supor que talvez essas vozes que escutamos sejam de fato dos pacientes, e que na verdade, Blake estava o tempo todo dentro do asilo alucinando que estava em Templegate, quando na verdade nunca foi lá. Outro argumento é justamente aquela hipótese de que Val poderia ser na verdade um dos cientistas, só que aqui essa teoria teria uma leitura diferente. Val poderia ser explicado como um tipo de interpretação da mente de Blake, como se fosse realmente o cientista que lambeu o rosto dele, mas ele interpretou, ou melhor, sonhou como se fosse outra pessoa imaginária. Isso porque se Blake é um paciente, provavelmente ele passou pelo teste do mutomorfogênico, então eventualmente esse cientista também teria lambido o rosto dele. E o último argumento é justamente os efeitos dos sinais das torres de rádio que são descritos nesses pacientes, que se ligam diretamente com a loucura de Blake. Sinceramente, uma teoria que até faz algum sentido, só que existem muitas pontas soltas nela. E para falar a verdade, seria muito pouco provável que ela se provasse real, pois isso anularia basicamente tudo que vemos em Templegate. Mas eu ainda acho uma teoria interessante. Como sabemos, o Valhalla é uma entidade de grande importância no primeiro jogo, porém, ele nem mesmo chega a ser mencionado durante a trama do segundo. Embora, conforme vemos nas HQs, ele realmente esteve em Templegate quando veio a destruir as torres de rádio, então indiretamente ele está relacionado com a trama do jogo. Porém, de fato, nós não chegamos a ver a entidade durante a história, nem mesmo tendo sua menção. Mas pelo que se sabe, já foi confirmado pelos devs que Valhalla realmente está em Outlast 2. A questão é saber onde seria, já que até então nenhum jogador conseguiu encontrá-lo no jogo. Muitos dizem que é ele quem protagoniza aquela parte em que Blake é atacado por um enxame de gafanhotos, já que pouco antes de cair, Blake diz que o comportamento deles é estranho, parecendo como se eles quisessem realmente levá-lo até o chão. E como vimos, não seria estranho o Valhalla assumir a forma de gafanhotos, já que para destruir as torres ele assumiu basicamente a forma de formigas. Então é uma hipótese bem plausível. E a outra hipótese é levantada justamente com a ideia de que foi ele quem matou Martha, pois sendo esse o caso, ele realmente estava fisicamente lá. Só que como sabemos, se for esse o caso, nós não conseguimos enxergá-lo nessa parte. Então resta a dúvida de onde ele realmente está no jogo. Quase perto do fim da história, podemos testemunhar um evento que com certeza chama muita atenção. E é uma misteriosa chuva de sangue que inexplicavelmente começa a cair na região de Templegate. Para aqueles que já são adeptos da história, fica bem óbvio que aquilo não é nada mais do que apenas uma alucinação do personagem. Porém, alguns acreditam que na verdade aquela chuva era real. Um dos motivos que levam a crer nisso é que entre as alucinações de Blake, essa seria uma das mais detalhadas entre todas que ele vê, afetando basicamente todo o cenário à sua volta. Outra coisa que também leva a crer nisso é que entre muitas das alucinações de Blake, todas, ou pelo menos a maioria, têm um tipo de relação direta aos seus traumas com Jessica. Só que por mais que possamos ligar de alguma forma esse evento com seu trauma, a chuva de sangue parece ser a única coisa a não se ligar diretamente com Jessica. Então, afinal, qual seria a explicação para isso? Se olharmos por esse ângulo, então essa chuva precisaria ter alguma explicação lógica. Afinal, não faz muito sentido começar a chover literalmente sangue no universo de Outlast, a menos que tivessem pessoas morrendo em pleno ar. O que, levando em conta a loucura daqui, não seria muito difícil, na verdade. Então eu procurei uma resposta para isso e encontrei algo que pode formular uma teoria. Chuva de sangue é curiosamente um fenômeno que realmente existe, mas obviamente não é sangue de fato, mas sim um aglomerado de microalgas de água doce que são capazes de sintetizar astaxantina, um tipo de pigmento vermelho. Isso poderia ser uma explicação lógica no caso da chuva de sangue ser de fato real, mas embora ela possa ser explicada dessa forma, é muito mais provável que de fato seja uma alucinação de Blake. Provavelmente um elemento usado não se associando ao seu trauma com Jessica, mas sim para explicar a ideia de que na mente dele o apocalipse estava se aproximando, o que, como vemos no fim, é algo que ele realmente passou a acreditar. Isso se refere a mais um áudio relacionado do padre com Jessica, que foi descartado da versão final. Porém, diferente dos outros que eu mencionei aqui, esse é horrível de verdade. Sério, é terrível. Já que é um áudio retratando uma cena de forma bem explícita, e eu infelizmente tive o desprazer de escutar uma parte desse áudio e com certeza absoluta não recomendo que você ouça.
Eu não vou nem ousar colocar esse áudio aqui, porque com certeza o YouTube vai me ferrar. E por mais bizarro que seja, é provável que esse áudio não teria uma cena retratando o ato. Provavelmente seria algo que Blake escutaria pela porta ou algo do tipo. Até porque eu acho que transcrever esse áudio em uma cena seria passar bastante dos limites. Mais uma vez, eu não recomendo nem um pouco que você ouça esse áudio, mas a decisão é sua caso queira procurar. Bom, essa é provavelmente a teoria mais obscura de Outlast 2 e que, ao meu ver, realmente faz muito sentido. Durante o jogo todo, a trama reforça a ideia de que as alucinações que Blake tem durante a história são motivadas por conta de seu trauma com o fim de Jessica, ao qual ele se sente culpado por não ter conseguido evitar. Mas e se isso na verdade for uma mentira? Você já parou para pensar nisso? O passado de Blake mostra que o real culpado de tudo foi o padre daquela escola. Mas e se isso for apenas uma invenção? Se for apenas uma mentira criada na mente dele para que ele consiga lidar com o fato de que, na verdade, foi ele quem matou Jessica? Eu não posso deixar de admitir que essa é uma hipótese muito plausível. Porque se essa culpa é algo que pesou tão forte em sua mente durante toda a sua vida, seria uma explicação muito coerente a de que, na verdade, ele foi o causador de tudo. E que aquele padre seja um tipo de bode expiatório para os pecados que ele cometeu. Eu sei que pode parecer uma teoria forçada quando levamos em conta a ideia de que eles ainda eram apenas crianças, mas e se foi um acidente? Pois como vemos no fim, tudo leva a crer que o fim dela foi motivado por um acidente causado pelas ações do padre, que nesse contexto seria por conta das ações de Blake, mascarado da ideia de uma pessoa que nunca existiu. Levando em conta que houveram pelo menos 2 DLCs que eram planejadas para Outlast 2, é muito provável que se fosse esse realmente o caso, então teríamos uma comprovação dessa teoria nessas DLCs. Mas por enquanto ainda é algo incerto. Essa é sem dúvidas uma das teorias mais sombrias do jogo, e é inegável que, de fato, se ela se provasse real, então seria um dos maiores plot twists da história de Outlast 2. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. E com isso concluímos esse imenso iceberg de Outlast 2. Infelizmente, devido ao problema que eu tive com a primeira parte do iceberg, ele não chegou para muitas pessoas. E eu reforço aqui que caso você ainda não tenha visto a primeira parte, assista porque vale muito a pena, até porque ela é uma parte constituinte desse vídeo. Foi um trabalho bem grande pesquisar sobre os temas desse iceberg, mas com certeza foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, e contribuiu para que eu passasse a gostar mais ainda da trama do jogo. E eu espero que você tenha tido uma boa experiência com esse vídeo, conhecendo alguns temas obscuros desse jogo, que talvez você não conhecia. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. Caso tenha gostado desse vídeo, eu recomendo que assista o iceberg de Outlast 1, que também tá muito bom e bastante completo. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!